Olá, vamos continuar na sequência o André Luiz, o cientista espiritual. Esse cientista diferente, que trouxe centenas e centenas de informações científicas e que o mundo acadêmico ainda não começou a debruçar sobre elas, mas vai debruçar. E não tenho um pingo de dúvida. Por isso que nessas lições eu estou trazendo o que o André Luiz diz, como ele diz, para dizer, olha, foi ele que falou e eu apenas estou chamando a atenção que o mundo acadêmico, oficial, ortodoxo, pesquise e diga que é verdade ou mentira. Faça a pesquisa, que isso vai acontecer. Então, essa lição que eu vou dar hoje está no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, da Federação Espírita Brasileira, o livro lá da FEB, pode pedir, está no capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos. E ele vai falar sobre reflexão das ideias. Olha como é que o André Luiz vai falando. Ele diz, a partícula do pensamento, que ele fala lá atrás, em atos mentais, essas partículas do pensamento, pois como corpúsculo fluídico, ele está chamando, além do pensamento ter partícula, ele está chamando corpúsculo fluídico. Tanto quanto o átomo é uma unidade na essência e subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, a qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que integram. Olha, igual como se fosse o átomo. Tem átomo do hidrogênio, do hélio, do nitrogênio, do oxigênio, de tudo, esses átomos todos, eles são unidades e têm diferenças de um para o outro. O número de próton, de nêutron, de elétrons vai ficando diferente. Mas o que acontece, ele está dizendo que isso também acontece com o átomo mental, com as partículas do pensamento. Aí ele diz, é assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, o átomo, porque ele é como se fosse uma força viva. O átomo de tal elemento, ele tem, é como se tivesse uma força, ele está dizendo o que é que ele é. O átomo do níquel é diferente do átomo do oxigênio, do hidrogênio, ele está dizendo diferente, tem como se tivesse vida própria, que vai ser mobilizado, né? Ele diz, essa própria... Entretanto, diante da inteligência que mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e a natureza para o bem ou para o mal. Ele está dizendo, apesar de ser viva, a vontade, o desejo pode imprimir formas diferentes. Então, o pensamento para o bem ou para o mal vai ter, apesar de ter a forma, igual o urânio, por exemplo. Você pode transformar ele num material terapêutico, mas você pode também transformar numa bomba. O cobalto você usa nessas terapias de cobaltoterapia, mas você também pode fazer uma bomba com ele, com plutônio, assim por diante. Então, a mesma coisa, ele está dizendo que quem vai imprimir isso é a vontade, o desejo que vai imprimir convertendo-se por acumulação em fluidos gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura nomeável, a falta de terminologia equivalente, como um raio de emoção. Ele usou o termo, o raio de emoção é que faz. Ele disse, eu usou esse termo porque ele não tem ainda
uma palavra equivalente para dizer o raio do desejo. Olha o que ele chama, raio de emoção, raio de desejo. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Com o fluido mental, carrega-se desse modo não apenas as disposições mente-sensitiva das criaturas em situação recíproca, mas também as imagens que transmite entre os cérebros que se afina pela reflexão natural incessante, estabelecendo-se ideações progressistas que, originalmente vertida dos espíritos superiores, transmite aos desencarnados da Terra as nações de civilização mais apurada. E por essas mesmas entidades em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, semelhante noções desce para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando novo horizonte na visão do entendimento. Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, estranho circuito de forças. Ele falando, inclusive, as entidades, com pensamento influenciando aqui e surgir as unidades de forças, que ele está se referindo, por exemplo, do povo lá atrasado, selvagem, como é que as ideias dos espíritos superiores vão fazendo, vai alterando essas reflexões das ideias. Isso que o André Luiz dá aqui nesse capítulo é muitas informações que ainda o mundo acadêmico não tem. Ele diz, com o fluxo mental carrega-se desse modo não apenas a disposição mentosensoriais das criaturas em situação recíproca, mas também as imagens que transmites entre os cérebros que se afinam pela reflexão natural. Então, ele está dando uma série de informações, inclusive do corpúsculo mental, desse que ele chama de raio de emoção, raio do desejo, que ele usou o termo que ele podia usar, que não tem um equivalente, mas ele está dando uma série de informações aqui, que o mundo, só desse pequeno trecho, ele está dando muitas informações que precisam ser analisadas pelo mundo acadêmico atual. Até o próximo encontro nosso.